Oi pessoal, eu sou o professor Eduardo, de língua portuguesa. Nós vamos começar hoje na página 114. Essa é uma aula destinada a quem é os alunos do nono ano. Então pessoal, vocês podem ver aqui na página 114, vamos começar com língua, usos e reflexão, período composto. Então vocês já devem saber o que é frase, o que é oração e o que é período, certo? Frase verbal, frase nominal, oração, que é o que mesmo? Oração são frases que possuem verbo. E período é o que? Conjunto de orações. Então vamos lá. Para ficar realmente uma explicação melhor, eu vou lendo e explicando a vocês. Além do emprego da metonímia, da ironia e do polissíndeto, há outros recursos que determinam o estilo de um autor. Como foi estudado na unidade anterior, um desses recursos diz respeito à maneira como se organizam as frases e os períodos em um texto. A parte da gramática que se dedica a esse estudo é o que? É a sintaxe, né, que já é um nome bem familiar para vocês, que aborda o modo como as palavras são combinadas e se relacionam em orações e ou frases. Observe a seguir a análise de um exemplo de coesão em período do texto de Raquel de Queiroz. Procure perceber a relação de sentido que a conjunção estabelece entre as duas orações. Então vocês vão ter que perceber o que? A relação. Quando você tem a conjunção, ela vai fazer o que? Ela vai dar uma ideia de que? De ligação. Ligação entre que? Entre as orações, certo? Então vamos observar aqui nesse primeiro exemplo. Diga o pecado, mas não diga o pecador. Veja que aqui existe aqui, ó, a primeira oração, né, que é antes da conjunção, e a segunda oração, que é a partir da conjunção. Então vejam aí, onde tem diga o pecado, tem o que? Oração coordenada assindética. Ou seja, nessa oração aqui não possui o que? Não possui conjunção. Já nessa aqui, ó, oração coordenada sindética adversativa. Por que adversativa? Porque é nela que está presente quem? A conjunção, que dá a ideia de que? De adversidade, certo? Bem aqui abaixo tem o que? Coesão representada por uma conjunção coordenativa adversativa. Ou seja, no caso aqui, essa conjunção, ela está juntando orações, né? Logo, ela está tendo o que? O papel de quê? De uma coesão. Está ligando orações, não é? Tendo a ideia de quê? De adversidade. Ó, diga o pecado. Porém, entretanto, todavia, contudo, mas não diga o pecador, certo? A segunda oração contraria a primeira, isto é, ela expressa uma ideia de oposição em relação à primeira. Ó. Diga o pecado, mas não diga o pecador. Ela está o quê? Contradizendo a primeira oração. E observe que na segunda tem o quê? Tem a conjunção, mas é na segunda oração que vai estar presente que é a conjunção. Logo, ela é uma oração coordenada sindética adversativa. Primeira questão da página 114. Leia um comentário feito pelo personagem Mafalda, depois responda as questões em seu caderno. O mundo. Se a gente quisesse colocá-lo à venda, seria bem difícil fazer um comercial convincente. Pronto. Item A. Pela fala da garota, ela não considera o mundo algo fácil de se vender. De que modo é possível confirmar isso visualmente? Né? Como é que você pode confirmar isso que ela disse? Observando a imagem. Né? Como você pode analisar esse item? Observe, pela fala da garota, ela, a Mafalda, ela não considera o mundo algo fácil de se vender. Né? De que modo é possível confirmar isso? Que tendo a visão do mundo que de fato ele não é fácil de se vender? É isso que é a pergunta do item A. B. Qual é o provável motivo de Mafalda dizer que um comercial para vender o mundo precisaria ser convincente? Que ele precisaria realmente tentar convencer, né, alguém, que no caso as pessoas que queriam comprar. É provável motivo que? Qual é o provável motivo? Qual é o provável motivo de Mafalda dizer que um comercial para vender o mundo precisaria ser convincente? Realmente precisaria convencer as pessoas? Por quê? Segunda questão da página 115. Observe de que modo Mafalda começa a frase. Você vai observar a frase que ela diz. Se a gente quisesse colocá-lo à venda, né, e reticências. Assinale as alternativas, né, ou a alternativa, que melhor completa a afirmação a seguir. Essa oração inicial relaciona-se com os demais do período, expressando a ideia de que, quando ela fala assim, ó, se a gente quisesse colocá-lo à venda, tem ideia de quê? De condição, de certeza,
de hipótese, de tempo ou de finalidade. É esse que você vai marcar. Um item, dois itens, três, todos, é de acordo com o que realmente você vai analisar. Mas claro, né? Marcar utilizando o que? Sempre a lógica e a coerência. Continuando aqui os exemplos e as explicações. A partícula se é uma conjunção. Né? Observe que conjunção já também é uma palavra bem familiar para vocês, porque nós já estudamos o que? As classes gramaticais desde o sexto ano. Né? Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e agora nono ano. Conjunção é o que? É um tipo de classe gramatical, né? Uma das 10 classes gramaticais. Então, continuando. Uma palavra que, ao conectar uma oração a outra, introduz uma possibilidade, uma condição para as orações seguintes. Aqui está falando de uma partícula, né? Se. Observe a análise do período. Por que período? Porque período é o conjunto de orações. Então, vocês podem observar aí nesse exemplo que existe o quê? A primeira oração, a segunda oração e a terceira oração. Então, vamos lá. Se a gente quisesse colocá-lo à venda, primeira oração. Seria bem difícil. Segunda oração. Fazer um comercial convincente. Terceira oração. Ou seja, né, existem aqui períodos. Pode-se afirmar que essas orações são que dependentes uma da outra. Por quê? Porque elas dependem uma da outra. Estão sintaticamente ligadas, né? Sintaxe seria o quê? Função, né? Sintaxe é função. Então, no caso, vocês podem observar o quê? Que elas, uma vai dependendo da outra. Ó. Se a gente quisesse colocar lá a venda, vírgula, seria bem difícil. Vírgula, fazer um comercial convincente. Ou seja, elas estão dependendo. Elas são o quê? Frases, né? Orações que dependem uma da outra. Continuando. A segunda oração, né, que é essa aqui, ó, seria bem difícil, tem seu sentido complementado pela condição que a primeira oração estabelece. Ou seja, a primeira oração apresenta uma circunstância que altera o sentido das outras orações. Veja aqui, se a gente quisesse colocá-lo à venda, seria bem difícil, né, fazer um comercial convincente. Vocês podem observar que esse se aqui, ó, dá a ideia de quê? De uma possibilidade, não é? Dá uma ideia de uma possibilidade. Não é algo certo, é o que? Algo hipotético, né? Uma hipótese. Então vocês podem observar o quê? Ó? Que a primeira oração apresenta uma circunstância que altera o sentido das outras orações. Portanto, há entre essas orações um processo de subordinação. Quando você lembra da palavra subordinação, você está lembrando de quê? Da palavra subordinado. O que é subordinado? Algo que depende do outro. Algo que está abaixo de uma outra coisa, né? Oração principal e oração subordinada. A oração subordinada vai depender o quê? Da oração principal. Então, continuando. A seguir, você vai refletir um pouco mais sobre essas construções. Processos de subordinação e coesão. Há duas formas de organizar um período composto, né? Período composto por coordenação e por subordinação. Releia este trecho do texto de Raquel de Queiroz. Na polícia, explicou que matara o homem porque era um marido enganado. Ou seja, na polícia explicou que tinha matado um homem porque era um marido enganado. Pelo número de verbos, tá aqui, ó, os verbos estão aqui em negrito. Podemos afirmar que se trata aqui de período composto de 3 orações. Observou aqui, ó, oração, uma oração, outra oração. Ou seja, né, é um período composto. Se tiver mais de uma oração, né, na frase, nós podemos chamar aqui de período, no caso, composto. É possível analisar as relações entre os termos de cada oração, estabelecendo que algumas questões e usando trechos do texto para responder a elas. Explicou o quê? Que tinha matado um homem, né? Que matara um homem. Essa oração complementa o verbo explicado da oração anterior, né? Por quê? Porque era um marido enganado. Ou seja, na polícia explicou o quê? Que ele tinha matado um homem. Por qual motivo? Porque ele era um marido enganado. Então, essa última oração apresenta a causa que levou o personagem a matar um homem. Qual foi a causa? Que ele era um marido enganado. Na organização desse período composto foram usados elementos de coesão para ligar as ideias que e por que. Releia outro texto da narrativa. Aconteceu que, um belo dia, servia a dama ao balcão quando sobreveio o sargento. Certo? Isso aqui é a frase que nós temos na última, né,
frase na página 115. E vamos agora para a página 116 para poder analisá-la. Note que se organizarmos esse período na frase, né, na maneira direta, ficará mais fácil perceber as relações coesivas. Um belo dia aconteceu que a dama servia ao balcão quando sobreveio o sargento. Então vocês podem observar que na primeira oração vai o quê? Indicar o fato. Um dia aconteceu, é a oração principal. 2. O verbo acontecer refere-se a esta oração em que se diz o que aconteceu. Aconteceu o quê? Que a dama servia ao balcão. Aqui diz o quê? O que aconteceu. Então é o sujeito do verbo acontecer. Isso aqui, ó, é o sujeito do verbo acontecer. Quando sobreveio o sargento, indica o tempo em que o fato aconteceu. Quando aconteceu? Foi quando sobreveio o sargento. Então esse termo aí é o quê? Né? O adjunto adverbial de tempo. Vocês têm que lembrar que o adjunto adverbial, ele lembra o advérbio. Né? O advérbio é uma classe gramatical advérbio, que ela pode ser o quê? Advérbio de afirmação, de negação, de tempo, né? Vários tipos de advérbio que nós temos, de subclassificações. Então, nesse caso aqui, o adjunto adverbial, por que esse nome? Porque nós já estamos trabalhando com a parte sintática. Se nós estivéssemos trabalhando com a parte morfológica, nós estaríamos falando somente de advérbio. Aqui, como nós estamos trabalhando com a parte sintática, que é o quê? Frase, oração, período. Então, nós temos o quê? A nomeação, que é o quê? Adjunto adverbial. Nesse caso aqui, com a classificação desse adjunto adverbial de tempo. Continuando. Observe que nesse período apenas uma oração não exerce função sintática em relação às demais. Por essa razão, é a chamada oração principal, que é o que? Ela não vai exercer uma função sintática em relação às demais, né? Existe apenas uma única oração, não exerce função sintática em relação às demais. Por essa é chamada de quê? De oração principal. Bem aqui abaixo, nesse retângulo cinza, podemos ver o que? O conceito de oração principal. Oração principal é o quê? É aquela que geralmente apresenta a ideia principal do período. Não esqueçam, período, conjunto de orações. Pode ser o núcleo da comunicação a ser feita ou é responsável por desencadear as outras orações do período. As outras orações se subordinam à oração principal, isto é, elas vão depender de quem? Da oração principal. Dependem dela e completam-lhe o sentido. Elas dependem da oração, as subordinadas, elas dependem da oração principal e vão que complementá-la com mais sentidos, certo? Então, continuando aqui. A segunda oração, que é essa aqui, que é a dama que servia ao balcão, ela exerce a função sintática de sujeito, do verbo acontecer. E a terceira oração, que é essa aqui, que é a última oração desse período, ela é o que? Ela exerce a função sintática de adjunto adverbial de tempo de quem? Da primeira oração, ó. Um belo dia aconteceu. Aconteceu quando? Quando sobreveio o sargento. Então, isso aqui, ó, quando vai indicar o que? O tempo. E ela está o que? Complementando a essa ideia da oração principal. Essas orações aqui são o que? São orações subordinadas. Elas vão depender, né, da primeira oração, que nós chamamos de oração principal. Atribuindo o que? Atribuindo-lhes, né, o que? Sentido, né? Complementando-a. Que no caso vai complementar quem? A oração principal. A dependência sintática refere-se ao modo como os termos de uma frase ou de uma oração se combinam, cada qual exercendo uma função na organização do período. Sempre ter isso em mente, período, conjunto de orações, sempre. Continuando, a segunda e a terceira orações desse período não estão apenas justapostas, dispostas uma ao lado da outra. Elas dependem da primeira, pois exercem função sintática em relação ao verbo. A forma verbal aconteceu. E é isso que eu expliquei neste instante a vocês. Quando há uma relação de dependência sintática entre as orações, afirma-se que se trata de quê? De um período composto por subordinação. Ou seja, aqui existe o quê? Composto porque nós temos o quê? Duas orações e elas vão fazer o quê? Complementar a oração principal. Então nós temos o que aqui? Orações subordinadas a quem? A esta oração principal, certo? Seguindo. Esse é um tipo de encadeamento entre as orações diferente do que foi estudado sobre coordenação, pois são necessários elementos de coesão, né, distintos, as conjunções chamadas subordinativas. Ou seja, essas conjunções vão ser o que? Elas vão ter
papel, né, principal, né, vão ter um papel muito grande aí, um papel muito importante, porque elas vão ligar essas orações, dando-lhes o quê? Aquela ideia de que de subordinação. Então vamos seguir. As orações subordinadas são divididas em 3 grupos, de acordo com a função sintática. Ela pode ser o quê? Substantiva, pode ser adjetiva ou pode ser adverbial. Ok? Na página 116, vamos continuar aqui. Transcreva as orações a seguir no caderno e identifique a oração principal e a oração subordinada. Então, vocês vão fazer o quê? Observar essas orações e dizer o quê? Quais delas são, né, as orações principais, ou seja, as principais, e qual delas, né, ou quais delas são que as subordinadas. Não esquecendo que oração subordinada, ela vai ter que papel? Ela vai ser subordinada, ela vai necessitar da oração principal, certo? E vai fazer o quê? Ela vai atribuir o quê? Ela vai complementar quem? A oração principal. Então vocês podem observar o quê? Que normalmente o que e o se, eles vão estar o quê? Bem presentes nessa matéria que a gente está estudando, né? Que é as orações subordinadas. Então, continuando. O estudo inicial dos tipos de oração subordinada será dedicado às orações subordinadas substantivas, certo? Então, nós vamos começar aqui na página 117 a estudar aqui as orações subordinadas substantivas. Começando. Então, vocês já puderam perceber que o quê? Que oração é frase que tem verbo, subordinada porque ela vai depender, né, de alguém, ela vai atribuir, né, que vai atribuir, vai complementar quem é a oração principal, e substantivo que vai ter o quê? Aquela ideia de substantivos, né? Então, começando aqui na página 117. As orações subordinadas substantivas são assim chamadas por quê? Porque exercem as mesmas funções sintáticas de um substantivo. Lembra das 10 classes gramaticais? Aqui está. Sintáticas de quê? De um substantivo. Vejamos um exemplo de oração substantiva. Leia a tirinha a seguir. Às vezes desejo que um jovem cavaleiro apareça e me carregue com ele. Mas como eu andei engordando, eu toparei até carregá-lo. Deu para compreender, né, a tirinha? Então vamos iniciar aqui a análise, né, mesmo sintática. No primeiro quadrinho, a personagem expressa 2 desejos. Às vezes desejo o quê? Que um jovem cavaleiro apareça, e o que mais? E que me carregue com ele. Então, vocês podem observar o quê? Primeiro, aqui o desejar, ele é o quê? O verbo transitivo direto. Lembra que nós já falamos de transitividade verbal? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Então, transitividade verbal. Nesse caso aqui é quem? O transitivo direto, ou seja, aquele que necessita de complemento, porém não há presença de preposição, certo? Ele necessita de complemento. Quais são os complementos? Aqui estão. Que um jovem cavaleiro apareça, né? E que me carregue com ele. Observe que essa aqui é considerada uma oração porque está aqui a presença do verbo. Essa aqui é considerada uma oração porque está aqui a presença do verbo. Então, o desejo, né, que está dentro da oração principal, ela vai ser o quê? Vai ser um verbo que vai necessitar de complemento. E aqui estão os complementos, né, desse verbo. Então, vamos continuar aqui a leitura e analisando essa frase. A segunda e a terceira oração, elas complementam o sentido do verbo desejar, exercendo a função de quê? De complemento, né, objeto direto. Por quê? Porque esse verbo aqui, desejar, ele é verbo transitivo direto. Note que a terceira oração, aqui está, começa com a conjunção e, portanto está o quê? Coordenada à segunda. Ou seja, né, está havendo uma ligação entre uma e a outra. Em relação à oração principal, as orações subordinadas substantivas, elas exercem as funções sintáticas próprias de um substantivo. Quais são? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Então, vocês, para compreender a oração subordinada substantiva, vocês vão ter que saber, sim, o que é um sujeito, saber o que é um objeto direto, saber o que é um objeto indireto,
saber o que é um complemento nominal, o que é um predicativo do sujeito e o que é um aposto. Tudo isso vocês vão necessitar saber. Não tem para onde vocês fugirem. Tem que saber o que é cada termo desse que eu acabei de citar. Então, continuando aqui. Né? Primeira parte da página 117. Quando tem função de sujeito, nós iremos chamar de quê? De subjetiva, certo? Subjetiva. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Bem aqui, ó, vocês podem observar o quê? Que existe, novamente, o que eu falei bem inicial, a conjunção integrante. Que vocês vão poder perceber que, normalmente, em todo esse nosso estudo aí, de oração subordinada, né, no caso das substantivas, vão aparecer o que? Ou que ou se, certo? Que ou se. E normalmente são esses que vão marcar o que? Onde iniciar a oração subordinada, a partir dessas conjunções integrantes, que são quais? Que e se. Então vocês podem observar aqui. É bom que você não chegue muito tarde. Então, é bom. É o que, ó? Que. E a segunda oração, sujeito da primeira. É bom que você não chegue muito tarde. Né? É bom que você não chegue muito tarde. Então vocês podem observar o que? A presença da conjunção integrante bem aqui, ó, que eu falei que normalmente vão ser quais? Que ou se. Observe que a segunda oração faz a função de que? De sujeito na primeira oração. E pode ser substituído pelo quê? Pela palavra isso. Como assim, professor? Vamos observar. Se substituirmos a oração subjetiva pelo pronome demonstrativo isso, teremos na ordem direta a seguinte oração. O que é ordem direta mesmo, hein? É quando existe o sujeito, logo o predicado, certo? Havendo sujeito e logo em seguida o predicado. Isso é o que? A ordem direta. Então, substituindo, né, usando o pronome isso, né, nessa frase aqui, ó, isso é bom. Então, o pronome substantivo, isso, terá o valor de sujeito da oração. A oração que exerce a função de sujeito da oração principal, né, ela vai ser classificada como o quê? Como uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Objeto direto é o que mesmo, hein? É quando um verbo ele vai ter que ter o quê? Complemento. Só que não vai existir o quê? A presença de preposição, ok? Então vamos ver aqui na página 118. Eu sempre me pergunto se eu poderia ter sido médico. Observe que existe o quê? O se, como eu acabei de falar também, né, a oração integrante. Não é a oração não, a conjunção integrante. Então vocês podem observar o que? Logo essa presença dessa conjunção integrante aqui, ligando essas orações, a subordinada à oração principal. Então nesse caso aí, ó, eu sempre me pergunto, quem é o verbo? Pergunto, não é isso? Então eu pergunto o quê? Se eu poderia ter sido médico. Então, como nesse caso aqui existe o quê? Um verbo transitivo direto, então o que está a seguir vai ser o quê? O objeto direto, não é verdade? Não é verdade? O pergunta está onde? Na primeira oração, ou seja, ele está dentro da oração principal. Porque ó, o que apareceu antes da conjunção integrante ó, é o quê? A oração principal. O que aparecer depois das conjunções integrantes, que são que ou se, nós chamamos de quê? De oração subordinada. Só que bem aqui existe um verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto, eles pedem sim complemento. Só que não pedem, né, com o uso de preposição. Então, nesse caso aqui, ó, pergunto o quê? Se eu poderia ter sido médico. Então, toda essa oração aqui, toda essa segunda oração, ela vai ter o quê? A função de um objeto direto, né? Então, nós podemos chamar isso aqui de quê? De uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que objetiva direta? Porque ela tem a função de objeto direto. Diferentemente dessa terceira parte aqui, que é o objeto indireto. O que é o verbo transitivo indireto? É aquele verbo que necessita de uma preposição para se ligar ao restante do seu complemento. Então, vocês podem observar o que? De novo, a presença, né, ó, da conjunção integrante, está bem aqui, ó, o que
E aqui tem o que? Um verbo, né? Esse verbo ele é transitivo direto ou ele é transitivo indireto? Ele é transitivo indireto. Por quê? Quem depende de algo ou de alguém. Então, nesse caso aqui, ó, como ele é um verbo transitivo indireto, então a oração subordinada substantiva nós iremos chamar de quê? De objetiva indireta. Porque o verbo ele está presente onde? Na oração principal, certo? E tem uma condição aqui integrante que vai estar fazendo o quê? Ligando uma oração a outra. Só que nesse caso, os países pobres dependem, ele é considerado que uma oração principal. Essa que vem em seguida, ela vai ser o quê? Uma oração subordinada, ela vai depender desta primeira, certo? E no caso aqui, esse verbo ele é transitivo indireto. Logo, essa oração aqui completa, ela vai ser o quê? Objetiva indireta, porque esse verbo é transitivo indireto. E ele está presente onde? Na oração principal. E antes de que? Da conjunção integrante. Continuando. Aqui vai existir alguns exercícios, algumas atividades, que é a primeira questão na página 119 e a segunda questão também na página 119, terceira, que tem esses quadrinhos para vocês lerem e responderem. Nesse caso aqui, nós já iremos ver o que? A oração subordinada completiva nominal. O que é complemento nominal? É um nome que necessita de uma preposição para se ligar ao seu complemento. Nesse caso aqui já não vai ser mais um verbo, porque se fosse um verbo seria o que? Objeto indireto. Agora, como é um nome que necessita de uma preposição, então nós iremos chamar de quê? De complemento nominal ou completiva nominal. Observe aqui nessa primeira frase, ou nesse primeiro período da página 120, que existe o quê? Tenho a sensação. Sensação é verbo? Não, é um nome. Então, ó, percebe, eu tenho a sensação de, observou? Precisou de uma preposição para se ligar ao restante do seu complemento. Logo, vocês podem observar a presença novamente daquela conjunção integrante ligando as duas orações. No caso aqui, o nome vai estar onde? Na primeira oração, ou seja, naquela oração que nós chamamos de oração principal. Não é? Então, no caso aí, tenho a sensação de. Tenho a sensação de. Então, vocês podem observar o quê? Que existe sim um complemento nominal, Por quê? Porque você está complementando o nome, Aqui dessa frase, temos medo, não é? Existe já o sujeito bem aqui, o sujeito está presente. Só que o sujeito nesse caso aqui, ele é o quê? Ele é um sujeito subentendido, Nós não temos ele presente aqui, mas podemos saber quem? Só pela terminação do verbo, só pela desinência verbal. Então, como seria essa frase? Nós temos medo de que a intolerância entre os povos gere mais violência. Então, vocês podem observar o que? Não é um verbo, é um nome. Ele é um substantivo. Ele é um nome. Então, esse nome ele precisa de uma preposição para se ligar. Eu tenho medo de quê? De alguém ou de alguma coisa. Então, nesse caso aqui, tenho medo de quê? De que a intolerância entre os povos gere mais violência. Logo, tudo isso vai estar fazendo o quê? Complementando esse nome. Logo, nós podemos dizer o quê? Que aqui existe uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque ela está complementando um nome, que é quem? Medo. Ele não está complementando o verbo. Se fosse verbo, seria o quê? Objetiva direta, ou objetiva indireta. Nesse caso é o quê? O nome. Logo aí nós temos o quê? Uma oração completiva nominal. Na quarta questão, vocês vão ter que fazer o quê? Dizer. Nesse caso aí, transcrever as frases no caderno, e classificar as orações destacadas. Isso aqui, ele está complementando um nome ou um verbo? Se for um nome, é o que? Complemento nominal, ou oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Se for um verbo transitivo indireto, aí sim, vocês vão estar complementando o quê? Vai ser o quê? Classificada como o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por que objetiva indireta?
Porque vocês podem perceber que tanto na completiva nominal como na objetiva indireta vai ter que ter o quê? A preposição antes de quê? Normalmente antes de quê? Da conjunção integrante. Está aqui, ó, de, para, de. Só que vocês vão ter que ver o quê? O que vem antes. É um nome ou é um verbo? Receoso é nome ou é verbo? Duvide é nome ou é verbo? Insiste é nome ou é verbo? Notícia é nome ou é verbo? A partir daí, se for nome, ela vai ser completiva nominal. Se for um verbo, ela vai ser objetiva indireta. Seguindo. Na predicativa do sujeito, vocês puderam estudar no ano passado, né, no 8º ano, nós falamos sobre predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é o quê? É aquele adjetivo, normalmente é um adjetivo que vai o quê? Caracterizar o sujeito através de quê? De um verbo de ligação. O que são verbos de ligação mesmo? Ser, estar, permanecer, parecer, tornar-se, virar-se, andar. Então, nesse caso aí, ó, predicativo do sujeito. Então, vai ter que ter o quê? A presença de um verbo de ligação. Então, vamos observar aqui nessa última frase, né, da página 120. O sargento era simpático. Então, aqui está o sujeito. Quem era simpático? O sargento. Quem é o predicado aqui? Era simpático. Por que predicado nominal? Porque existe a presença de um verbo de ligação. Então, vocês podem observar o quê? Que simpático, ele é o quê? O predicativo do sujeito. Porque ele está dando qualidade ao sujeito, que é o sargento, através de um verbo de ligação. Continuando. Então, vocês vão perceber o quê? Que normalmente, no predicativo do sujeito, vai ter que ter o quê? A presença do verbo de ligação. Como vocês podem ver aqui na página 121, tem parecia, é verbo de ligação, estava, é verbo de ligação, permanecia, é verbo de ligação. Nesse caso aqui, ó, ficava, era o estado como ele ficava, né? Então, ó, ficava simpático, o sargento ficava simpático. Então, vocês podem observar o quê? Que nesse caso aqui, como há a presença do verbo de ligação, nós iremos chamar o quê? O período, né? Ou a oração, no caso, oração subordinada substantiva predicativa. Aqui está, de novo, a conjunção integrante que, e aqui existe o que? A presença de quem? De um verbo de ligação. Então, vocês têm que estar muito atentos, que vocês têm que estar atentos a quê? Aos verbos também. Para saber se for um verbo transitivo direto, nós teremos um objeto direto. Se vocês tiverem um verbo transitivo indireto, nós teremos o quê? Um objeto indireto. Se nós tivermos um nome, nós teremos o quê? Um complemento nominal. Se nós tivermos um verbo de ligação, nós teremos o quê? Um predicativo. Logo, nós iremos classificar como oração subordinada substantiva predicativa, certo? E bem aqui existe o quê? A função de aposto, né? Então, vocês têm que ter em mente o quê? Normalmente, aposto, ele vai aparecer os dois pontos. Normalmente, aparecem os dois pontos. Então, vocês podem observar aqui nessa frase da página 121. Os indígenas queriam apenas uma coisa, 2 pontos, que suas terras fossem desenvolvidas. Está aqui, ó, de novo, a presença da conjunção integrante, como eu falei desde o início várias vezes, que pode ser o que ou se, não é isso? E aqui vocês têm o que? Como ela está seguida desses 2 pontos, nós temos o que? Uma oração subordinada substantiva apositiva, ok? Então, vocês podem ver aqui bem no final da 121, e só vai resumir o que eu falei. As conjunções que e se, que geralmente introduzem oração subordinada substantiva, são chamadas de integrantes, pois tem um papel de integrar, de completar algum termo da oração principal, certo? Por isso que ela vai iniciar normalmente a oração subordinada. Então, na página 123, vocês vão ter o quê? Também mais, né, algumas atividades a respeito de quê? De oração subordinada predicativa, apositiva, objetiva direta, objetiva indireta, enfim. Vocês vão ter que responder tudo isso aqui no caderno. Como eu sempre gosto de botar em foco. Professor, precisa de fato copiar essas perguntas no caderno? Não. Somente respostas. Nada de perguntas, certo? Continuando. Orações reduzidas e orações desenvolvidas. Então vamos lá começar a leitura, né, para começar a explicação. Uma oração subordinada ela pode ser classificada como reduzida,
ou desenvolvida. Além daquelas classificações que nós acabamos de ver, né, que seria o quê? Desculpa. A oração, né, no caso, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, predicativa, completiva nominal, subjetiva. Nós temos o que aí? Que elas também são classificadas como reduzidas ou desenvolvidas. Então vamos ver aqui. Uma oração subordinada ela pode ser classificada como reduzida ou desenvolvida. Vamos entender o que é a diferença que existe entre elas. Então, observando aqui. Releio um trecho do texto, né, retirado do conto Metonímia ou A Vingança do Enganado. Mas tive receio de enfrentar a corporação toda. Então, vocês podem observar o que é aí. Existe a oração principal, né, e uma oração aqui que ela tem uma preposição, na verdade, ó, de. Então, vocês podem observar, oração reduzida, sem conjunção mais verbo, na forma nominal no infinitivo. Puderam observar quais foram as conjunções que eu falei, que e se. Aqui tem a presença do que e do se, não tem a presença do que e do se. Aqui vai ter lá o que? A presença da preposição, não é? E em seguida, esse verbo está em que forma nominal? Terminação AR, então está no infinitivo. Então, nesse caso aqui, nós vamos continuar aqui a leitura. Observe. Trata-se de um período composto de duas orações. Até aí, tudo tranquilo. Na primeira oração, a palavra receio pede complemento, nominal, não é? Por quê? Porque nome, ele é um nome, receio, né? Se a segunda oração for substituída pelo pronome isso, é possível confirmar que essa segunda oração exerce a função de complemento nominal de receio. Observe. Mas tive receio de quê? Disso. Trata-se, portanto, de uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Até aí vocês sabem por que completiva nominal. Por quê? Porque ela está complementando o nome, que é qual? Receio. Ótimo. Essa segunda oração, no entanto, ela não é introduzida por conjunção, nem pelo que e nem pelo se. E tem o verbo no infinitivo, não é? Enfrentar. AR, terminação no infinitivo. É classificado aqui, então, como uma oração reduzida, certo? Ela é o que? Uma oração reduzida. Se estiver em alguma forma nominal o verbo ou no infinitivo AR, ER, IR, OR, ou tiver no particípio ado ou ido, ou tiver no gerúndio NDO, vai ser o que? Reduzida. Agora observe que essa oração pode ser desenvolvida em uma oração com conjunção e com verbo flexionado. Mas tive receio de que enfrentasse a corporação toda. Então vocês podem observar o que é aí? Que o verbo ele não está no infinitivo, ele não está no gerúndio, ele não está no particípio. Logo aqui, esse verbo é o que? Ele vai estar flexionado. Flexionado em quê? Mas tive receio de que enfrentasse. Então ele está flexionado em alguma pessoa, não é verdade? Então quando ele está flexionado com a conjunção, nós iremos dizer o quê? Que aí trata-se uma oração desenvolvida, certo? Se for infinitivo, gerúndio, particípio, vai ser o quê? Ela vai ser reduzida. Se o verbo tiver o quê? Flexionado, vai ser o quê? Desenvolvida. Aqui está, ó. Mas tive receio de que enfrentasse oração desenvolvida. Por quê? Está bem aqui, ó, o verbo flexionado. Bem aqui, ó. Receio de enfrentar. Verbo no infinitivo. Oração reduzida. Não é verdade? Então, isso aqui, que é a oração reduzida, é se estiver nas formas nominais. E se for desenvolvida, ela vai estar o quê? O verbo vai estar flexionado. Nada além disso. Na página 123, vocês vão fazer a leitura e complementar, né, esses quadrinhos, que estão aqui faltando algum termo. Vocês vão complementar. Na página 124, atividades. Desculpa, pessoal. Somente o que? Respostas, nada de perguntas. Continuando. Na página 125 também, só respostas. Na página 126, vocês vão ver o que? A questão de formação de palavras. Nós já vimos isso aqui, que se trata de quê? De palavras compostas, quando vem mais de uma palavra. Por exemplo,
Guarda-roupa é uma palavra composta. Roupa é uma palavra simples. Guarda-chuva, palavra composta. Copo, palavra simples. É isso que vai comentar aqui. Palavras derivadas, que ela já vem de uma outra palavra. Exemplo, carta, carteiro. Carteiro é o quê? Derivado, porque ela vem de qual palavra? Da palavra carta, certo? Então é isso que essa parte aqui do livro, ele vai o quê? Comentar com vocês. Primitiva, que dá origem. Derivada, que surgiu a partir delas, certo? Então aqui tudo, vocês vão ver o quê? Essa parte de derivado, simples, né? Radical, composição, palavra composta, não é? Que é mais de um radical, somente isso. E aqui são as atividades, né? Que vão o quê? Ser direcionadas de acordo com esse conteúdo, né? O que as relações subordinadas, substantivas ficarão acima e aqui logo abaixo, depois delas, né? Ou após elas, vocês vão ver o quê? Só a parte de formação de palavras. E todas as questões vão estar direcionadas a isso. Vocês podem ver, até aqui na página 131, ainda está falando sobre isso. Aí na 131, bem no final, né, já iniciando com 132, vai haver um texto, não é? Que vai ser o quê? Interpretação textual. Aí nessa parte aqui finaliza, né, toda a unidade, né, unidade 3, que a gente finalizou, através desse primeiro vídeo que a gente está falando com vocês, certo? Nessa parte aqui de interatividade não é necessário fazer. O interessante realmente, se nós estivéssemos em sala de aula, poderia ser feito sem nenhum problema. Porém, como não é o caso, né, da gente no momento, então vocês vão ficar mesmo só com as atividades que podem ser o que? Resolvidas, podem ser o que? Feitas no caderno. Então, pessoal, aqui a gente finalizou, né, a unidade 3. Espero realmente que vocês tenham compreendido sobre as orações subordinadas substantivas, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, apositiva, reduzidas, desenvolvidas. Tudo isso vocês realmente tenham aprendido, né, tenham tido a noção sobre isso para poder responder essas questões e estar assim realmente fazendo uma atividade com primor, né, não somente por fazer, mas sim compreendendo aquela atividade, tendo a compreensão mesmo, né, total do conteúdo, certo? Então, se tiver alguma dúvida, podem procurar no WhatsApp, né, no privado, sem problema nenhum, certo? Mas, óbvio, né, tente fazer, tente ler, tente buscar também em outras gramáticas, que é importante. Também na internet, é um veículo para vocês. Não entendi a oração subordinada substantiva? Observa no livro, observa no vídeo, pergunta para mim. Sempre vocês têm que estar nesse processo, certo, de estudo. Sempre que é atualizando o conhecimento de vocês. Então, pessoal, a gente fica por aqui, né, no término dessa unidade 3, que foram as orações subordinadas substantivas. Espero que, de fato, vocês tenham compreendido essa explicação, né, esse conteúdo, para assim a gente seguir com o restante, ok? Então, a gente fica por aqui, né, por hoje, e na próxima aula nós continuamos e vamos dar início, no caso, à unidade 4. Até, pessoal!